Olá pessoal, meu nome é Eduardo, faço parte do programa PET Engenharia na Universidade Federal de Alagoas, Campus do Sertão. E hoje eu vim passar para vocês o assunto de dimensionamento de fundações diretas, mais especificamente as sapatas isoladas. Essa aula ela vai ser dividida em duas etapas, em dois vídeos, onde o primeiro, que no caso é esse, é um vídeo mais introdutório do assunto, onde eu vou passar os conceitos, as equações, vou ensinar como é realizado esse dimensionamento. E no segundo vídeo é um momento mais prático, onde a gente vai executar algumas questões, vai fazer algumas questões com base nos assuntos, no conhecimento que a gente adquiriu ao longo dessa aula inicial. Para as referências dessas duas aulas, né, eu tomei esses dois arquivos, esses dois documentos. O primeiro é uma apostila de fundação dos dois, e o segundo é um livro denominado Exercícios de Fundações. Então, tanto o assunto dessa aula quanto as questões são tiradas através desses dois documentos, né? Então, posteriormente vocês podem encontrá-los, pesquisar mais questões, aprender mais a fundo sobre o assunto. Então, fica a cargo de vocês. Iniciando, né, uma introdução a respeito do assunto, né? Quando a gente vai dimensionar as sapatas, ela é a primeira parte de um projeto de fundação, onde a gente vai dimensionar, como eu falei, a geometria da sapata, né? E seu posicionamento na planta, para uma determinada tensão admissível do solo. As dimensões da superfície em contato com o solo não são escolhidas arbitrariamente, ou seja, as dimensões da sapata não vão ser escolhidas de maneira arbitrária. Elas vão ser escolhidas através de de um melhor dimensionamento estrutural econômico. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens de sapato. No caso aqui a gente vai ter a vista lateral de uma sapata e a gente vai ter também a vista em planta. Então, nessa vista lateral a gente é possível ver a sapata, onde a gente vai ter aqui a altura da sapata, né? A gente vai ter a altura da sapata, a gente vai ter o pilar que está inserido na sapata, a gente também vai ter essa força P que está sendo aplicada sobre o pilar, a gente vai ter essa força aqui, no caso seria a tensão do solo. Então, como vocês podem ver, elas trabalham de maneiras opostas, né? Então, a gente vai ter a tensão admissível do solo, a força que está sobre o pilar. Na segunda imagem, como eu falei, é uma vista em planta, a gente vai ver as dimensões da sapata juntamente com o pilar. Para uma sapata isolada, né, se a gente considerar um pilar retangular de dimensões Lzinho e Bzinho, no caso aqui na imagem vocês podem ver, né, um pilar ele vai estar inserido na sapata, aí as dimensões dele vai ser Lzinho e Bzinho, e carga P, no caso a carga P vai ser a carga aplicada no pilar. A gente pode encontrar as dimensões da sapata, no caso o L maiúsculo, o Lzão e o Bzão, o B maiúsculo, através dessa equação, né, onde a gente vai ter que a área necessária vai ser igual a pp, esse pp no caso é o peso próprio do bloco ou da sapata, vai multiplicar o p, que no caso é a carga proveniente do pilar, ou seja, a carga que está sendo aplicada no pilar. Isso tudo vai ser dividido pela tensão admissível do solo. Essa tensão admissível do solo é um valor encontrado através do ensaio de SPT, onde a gente vai fazer o ensaio de SPT, vai pegar o valor e através de uma tabela específica a gente vai encontrar esse dado, né? Isso tudo vai ser igual às dimensões do pilar, que no caso vai ser o B, né, o B maiúsculo, vai multiplicar o L maiúsculo, né? Uma questão importante quando a gente analisa essa equação é que no caso o PP, no caso o peso próprio do bloco da sapata, é um valor um pouco complicado da gente determinar a princípio, né? Porque esse PP para ser encontrado, ele vai depender das dimensões, né? E as dimensões é o que a gente está querendo encontrar. Então, fica algo redundante, a gente não tem esses dois dados, né? Nem o PP, nem as dimensões. Então, o que acontece, né? Geralmente, acontece de duas maneiras. A primeira, a gente chuta um valor inicial, né? Chuta um valor inicial e trabalha com ele. E no final, a gente vai fazendo algumas alterações necessárias, né? Para passar nos testes. E a segunda alternativa é a gente desconsiderá-lo, que isso geralmente ocorre também, porque está dentro da imprecisão, né? Esse valor do peso próprio do bloco da sapata. Então, também, comumente, na verdade, a maioria das vezes, ele é desconsiderado. Então, para a nossa aula, né, a gente vai desconsiderar, a gente vai utilizar essa segunda equação,
a gente vai considerar, no caso, o peso próprio do bloco ou da sapata. Tanto nessa aula quanto nos exercícios a gente que não vai trabalhar com ele. Partindo agora para o dimensionamento, a gente vai utilizar duas equações para determinar os lados L e B da sapata. No caso aqui o lado L maiúsculo e B maiúsculo. A primeira equação ela foi mostrada anteriormente, que é a equação da área necessária. E a segunda equação é essa aqui, que ela é referente à relação das dimensões tanto do pilar quanto da sapata, onde a gente vai ter que esse B aqui, no caso o B da sapata, ele vai ser igual ao Bzinho, um B minúsculo, no caso o B do pilar, mais 2D. Esse D, no caso, essa distância aqui, vocês podem ver, como é de cada lado, né? Então vai ser 2D mais 5 centímetros. Esses 5 centímetros vai ser da folga no encaixe do pilar, né? Então a gente vai ter 2,5 centímetros de um lado e 2,5 centímetros do outro, totalizando 5 centímetros. A mesma coisa vai acontecer para o L, né? O L vai ser igual ao Lzinho, que no caso o Lzinho do pilar, mais 2D, novamente a mesma distância, né? Mais 5 centímetros, no caso vai ser 2,5 de cada lado da folga. Então, se a gente responder simultaneamente essa relação, a gente vai chegar nessa segunda equação, que a gente vai utilizar posteriormente para determinar as dimensões da sapata. Partindo agora para um exemplo, para a aplicação do que a gente já aprendeu até aqui, o enunciado ele vai nos fornecer alguns dados, né? A questão, a gente vai ter um pilar com dimensões de 110 por 25 centímetros. A gente também vai ter uma carga, a carga P, que vai ser 3.800 kN. A gente também vai ter a tensão admissível do solo, que vai ser 350 kN por metro quadrado. Então, para iniciar os cálculos, a gente vai calcular a área necessária. No caso, vai ser a carga dividida pela tensão admissível do solo. Esses dados a gente já tem, já foi disponibilizado para a gente. No caso, 3.800 dividido por 350, que no caso vai dar 10,36 metros quadrados. A partir disso, a gente sabe que no caso essa área vai ser igual a B vezes L, no caso as dimensões da sapata. Aí como a gente consegue esse B vezes L, né? Então a gente tem que aquela relaçãozinha que eu mostrei anteriormente, né? Aquela segunda equação que eu mostrei. No caso, B menos L vai ser igual a Lzinho menos Bzinho. No caso, o Lzinho e o Bzinho vai ser das dimensões do pilar. Então, a gente vai ter que L menos B é igual a 110 menos 25. Esses dados já foram fornecidos, né? Que no caso são as dimensões do pilar. Então, L menos B é igual a 85 centímetros, né? Então, a gente pode passar o B para o outro lado. Então, ele vai ficar que o L é igual a 85 mais B. Aí a gente volta na equação, né? Então, vai ser 10,86 é igual a B vezes L, né? Então, aqui a gente substitui o L, né? Que a gente calculou anteriormente. Então, vai ser B vezes 85 mais B. Então, a gente resolvendo isso, né? Multiplicando, fazendo a devida multiplicação, a gente vai chegar que 10,86 é igual a 85b mais b ao quadrado. Então, isso é a equação de segundo grau, né? A gente pode passar o 10,86 para o outro lado. E sendo a equação de segundo grau, a gente pode utilizar a Bhaskara, né? Então, aqui é a fórmula de Bhaskara. Então, a gente faz as devidas substituições e chega no valor de aproximadamente 2,89 para o B, né? Então, arredondando, 2,90. A partir disso, a gente pode determinar o L, né? Então, a gente pega essa mesma equação aqui, vocês estão vendo, então a gente pega o B e passa dividindo e encontra o L, né? Então, a gente vai ter que 10,36 dividido por 2,90 é igual a 3,75. Então, a partir disso, a gente já encontrou tanto o L quanto o B, que são valores que a gente, enfim, quer encontrar, né? Eu trouxe algumas observações aqui a respeito do dimensionamento das sapatas, né? Para pilares de edifícios, as dimensões mínimas é da ordem de 80 centímetros e para residências usuais, uma sapata e para residências usuais, ou seja, casas comuns, né? A dimensão mínima vai ser de 60 centímetros. Pela seção transversal quadrada, ou seja,
pilares vão ser quadrados ou circulares. A equação da área vai mudar um pouco, então vai ser, no caso, a raiz quadrada da carga que está sendo aplicada no pilar dividido pela tensão admissível. A gente também vai ter algo diferente quando a gente vai tratar de pilares que são transversais, especiais, que são eles, no caso, em forma de L, de Z, de U. Nesse caso, a gente deve considerar o pilar retangular equivalente, né? O que vai garantir que ele tenha o mesmo centro de gravidade, esteja circunscrito no retângulo. Aí, após isso, a gente vai seguir o mesmo passo que já foi mostrado aqui. Então, a gente vai calcular as coordenadas do centro de gravidade para x, para y, e vai seguir o mesmo processo anterior. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido assimilar essa primeira aula. Como falei, a segunda vai ser a resolução de alguns exercícios. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que posteriormente a gente vai dar uma analisada, vai responder. E também a gente sugere que vocês sigam nossas redes sociais. A gente tem nosso Instagram aqui, no caso esse é @pet.engenharia. A gente vai ter nosso e-mail também. E é isso, eu agradeço muito vocês terem, enfim, assistido a aula. Se puderem, dê um gostei e a gente vai ficar muito feliz. E é isso, pessoal. Muito obrigado.